Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Estamos iniciando a semana 9 e vamos trabalhar nessa semana com a apostila 2, ok? Então, gostaria que todos pegassem a apostila, vou explicar um pouquinho como que vai ser essa iniciação. Vamos lá? A iniciação da apostila 2, então, nós vamos começar com o tema cidadania. Eu vou explicar um pouquinho sobre isso, depois nós vamos trabalhar com a apostila 2, as páginas 3 a 5, juntos. Vou falar um pouquinho da leitura do livro de literatura, o próximo livro, este aqui, depois eu falo, mas no finalzinho da videoaula. E como tarefinha para a próxima aula, a apostila 2, páginas 6 a 9, ok? Vamos lá, peguem a apostila, peguem um lápis que nós vamos trabalhar um pouquinho juntos. Então, essa palavrinha vocês já devem ter ouvido bastante falar, cidadania, né? O que será que significa essa palavra cidadania? Aqui nós temos uma nuvem de palavras, né? Onde aqui fala um pouquinho, todas as palavrinhas que estão nessa nuvem fazem parte da questão da cidadania. Direitos, deveres, cidadão, cidade, povo, melhor, uma escolha, uma forma, uma opinião, democracia, decisões, social, né? Maioria, exercer. Então, palavrinhas que formam um conjunto de coisas que falam sobre a cidadania. Tá? Então, eu vou explicar um pouquinho para vocês. Esses primeiros slides não tem na apostila. Vou explicar, vou falar um pouquinho para depois a gente passar para a apostila. Então, a definição retirada do dicionário Aurélio. Cidadania, qualidade ou estado de cidadão, cidadania brasileira, né? Cidadania, a palavra cidadão, cidade. O que significa isso? Cidadão, indivíduo no gozo do direito civil e político de um Estado, ou no desempenho de seus deveres para com este. Habitante da cidade, indivíduo, homem e sujeito. Então, um cidadão é aquela pessoa que mora em uma cidade e exerce a sua cidadania. São as ações que ele tem como cidadão. Nós temos uma Constituição brasileira, né, onde tem leis que regem o nosso país. O artigo 5º da Constituição diz assim: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Então, nos termos seguintes, aí desenvolve um pouquinho a questão dos direitos e deveres. Mas esse parágrafo eu tirei da Constituição, do artigo 5º, que eu acho que é importante vocês lembrarem, tá? Que todos são iguais perante a lei. E todos têm direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Propriedade no sentido de moradia, ok? Agora nós vamos falar um pouquinho de direitos e deveres do cidadão. Sim, temos dois, direitos e deveres, duas palavrinhas bem importantes. Direito é aquilo que você deve receber e dever é aquilo que você deve exercer, fazer. Então, os deveres. Aqui eu botei os principais, tá? Votar para escolher nossos governantes, cumprir as leis, respeitar os direitos sociais de outras pessoas, educar e proteger nossos semelhantes, proteger a natureza, proteger o patrimônio público e social do país, colaborar com as autoridades. Então, aqui são deveres, coisas que você deve fazer, exercer como cidadão. Direitos, aquilo que você deve ter como prioridade. Você deve receber. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Saúde, educação, moradia, segurança, lazer
vestuário, alimentação e transporte são direitos que você deve receber. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei. Então você deve seguir as leis, né, do país. Ninguém deve ser submetido a tortura nem a tratamento desumano e degradante. A manifestação do pensamento é livre, sendo vedado o anonimato, ou seja, não temos, né, não vivemos mais em ditadura e podemos exercer nosso livre arbítrio em forma de manifestação e de pensamento. A liberdade de consciência e de crença é inviolável, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma de lei proteção aos locais de culto. Então, a religião, cada um tem a sua e deve ser respeitada, é um direito da pessoa. Observação. A Constituição de 1988 reserva 5 casos aos direitos fundamentais do cidadão, com a categoria sobre os direitos individuais e coletivos. Ok? Então, a Constituição fala sobre isso e o artigo 5º, que a gente já leu antes, faz parte dessa Constituição. Observem bem os direitos, coisas que geralmente a gente não faz, não cumpre, tanto os deveres como os direitos. Aí existe, além, né, dos direitos e deveres da questão da cidadania, existe um estatuto específico para criança e adolescente. É um número de identidade, existe uma lei federal, número 8.069, foi criado em 13 de 7 de 1990 e vale por todo o Brasil. Então, é como se fosse uma cartilha com direitos e deveres especificamente da criança e do adolescente, que é o que vai estar mais na apostila de vocês, tá? Então, é uma prioridade para crianças e adolescentes, chamado de Estatuto da Criança e do Adolescente. Também as pessoas usam a sigla ECA, muito utilizada. Aqui eu trouxe uma charge que ilustra a falta de cidadania nas escolas. A falta, quando não há cidadania. Muito triste. Professora, escreva na lousa a palavra ética. Aí o menino, roubaram o giz, professora. Ou seja, ele não pode escrever no quadro porque alguém roubou o giz. É um direito roubar o giz? Não. Né? É um dever ter giz, ter quadro, ter professor, ter uma educação decente. Isso é um direito do cidadão. Né? Então, aqui mostra essa falta de ética de alguém ter roubado o giz e uma falta de cidadania porque não tem educação sem um professor ou sem um material adequado. Tá? Então, aqui é uma ilustração da falta de cidadania. E, infelizmente, pessoal, isso existe, tá? A professora trabalha também numa escola pública, bem pertinho da escola de vocês, né? No Caldeira de Andrada, que é bem pertinho ali do Alfa, e é uma escola pública onde há muita falta de cidadania. Às vezes, na escola particular também acontece, né? Mas nós desejamos que não aconteça em nenhuma escola. A educação é direito de todos vocês. Agora, então, nós vamos começar a trabalhar com a apostila. Na apostila, na página 3, logo, o módulo 3, vai falar sobre a cidadania, vai explicar um pouquinho ali, aí pede para se reunir em pequenos grupos, o que a gente não pode fazer, infelizmente. Mas aqui nós temos imagens, diz assim, número 1, as imagens seguintes foram encontradas na internet sobre a denominação cidadania. Ao examiná-las atentamente, vocês poderão descobrir os aspectos que caracterizam a condição de cidadão. Anotem as descobertas do grupo. Então, individualmente, vocês vão pensar um pouquinho. O que essa imagem primeira aqui, né, retrata a imagem, parece uma digital com a bandeira do Brasil. O que será que isso significa? Depois, um mapa mundi, um globo terrestre, e várias pessoas dando a mão em volta desse globo terrestre. Isso é cidadania, será? Vocês vão escrever um pouquinho do que vocês acham sobre isso, individualmente. Essa terceira imagem, né, mostra um pouquinho a questão do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Na verdade, é um material que mostra, que indica, né, como que a gente pode dizer, um símbolo,
que indica essa questão do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ali embaixo está dizendo: quem vem estudando com este material analisou o Estatuto no 7º ano. Vamos relembrar aspectos importantes desta lei em vigor em 1990. Então, no material do objetivo, vocês já trabalharam um pouquinho ano passado e a gente vai retomar aqui, tá? Aqui na página 4, nós temos alguns itens do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Os direitos à vida e à saúde, a gente já falou um pouquinho sobre isso, a proteção, a convivência familiar e comunitária, a educação, a cultura, esporte, lazer, a profissionalização, a proteção no trabalho, liberdade, respeito, dignidade. É proibida a venda de crianças e adolescentes proibido. Vocês não podem comprar armas de fogo, munição, explosivos, fogos de artifício, bebidas alcoólicas, produtos que causam dependência física ou psíquica, drogas, remédios, alguns, né? Cola de sapateiro. Proibidas crianças também viajar sozinhos sem autorização e adolescentes, né, sem autorização dos pais, e trabalhar antes dos 14 anos. Antes de 14 anos é considerado trabalho infantil e é proibido por lei. Questão 2. Vocês, como adolescentes, consideram que gozam dos direitos estabelecidos no Estatuto? Há algum direito que lhe está sendo negado? Caso afirmativo, quais? Aqui vocês também vão responder de forma individual. Vocês acham que tem alguma coisa que vocês não estão fazendo e que deveriam fazer ou que deveriam ter como direito? Questão 3. Vocês consideram que esses direitos determinados pelo Estatuto têm valido para a grande maioria das crianças e dos adolescentes brasileiros? Em caso negativo, quais deles não têm sido observados e por que isso estaria ocorrendo? Respostas pessoais também, gostaria que vocês pensassem nas crianças e nos adolescentes de modo geral, dos brasileiros em geral. Vocês acham que isso ocorre? Que isso está sendo cumprido? Questão 4. Na opinião do grupo, individual, na verdade, as proibições impostas às crianças e adolescentes são justas e apropriadas? Por quê? Haveria uma ou mais que são descabidas? E por quê? Se você concorda com as proibições de venda de armas, de bebida alcoólica, de alguns remédios, ou se você acha que são descabidas. E por quê? Justifiquem, tá? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso na aula ao vivo. Então, façam esse exercício individualmente com a opinião de vocês. Na página 5, questão 5. Os direitos, em geral, implicam deveres. Então, eu tenho direitos, mas eu tenho deveres também. É muito importante. Por exemplo, se vocês, como adolescentes, têm direito à saúde, também têm o dever de zelar pela saúde. Procurar alimentar-se bem, cuidar do corpo, evitar situações que coloquem em risco a vida. Quando necessário, seguir adequadamente um tratamento médico. No quadro a seguir, registrem deveres dos adolescentes relacionados a cada um dos direitos. Então, olha só, um direito à proteção. Qual é o seu dever? O que você tem que fazer para se cuidar? Direito de convivência familiar. Qual é o dever que você tem de convivência familiar? Coloque pelo menos um item em cada direito. A convivência comunitária na sua comunidade, no seu bairro, a educação, a cultura, o esporte ao lazer, a profissionalização e a proteção no trabalho. Esses são os direitos, você vai dizer quais deveres vocês devem ter para obter esse direito. Como falou ali, ó, você tem direito à saúde, mas para ter esse direito, você tem que ter um dever de cuidar e preservar a sua saúde. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre a leitura do livro de literatura, né? Este aqui, que veio com a apostila 2, é o livro do 2º trimestre. Vocês vão começar a ler, porque provavelmente será um trabalhinho da processual do 2º trimestre. Nós não sabemos ainda se vamos estar em aula presencial ou se vamos estar ainda aqui de forma remota. Então, vocês devem começar a ler, tá? O Anel de Polícrates e outras histórias. Então, vocês vão perceber
quem já está com um livro, né, ou já começou a ler, que são algumas histórias. Histórias de moral, o Esopo, do Fedro, La Fontaine, então, histórias filosóficas, histórias de exemplos, sentimentais e anedóticas, anedota, de humor. Várias historinhas. Leiam pelo menos as primeiras, porque eu posso já pedir para as próximas semanas para vocês escreverem alguma coisa sobre isso, tá? Ou na aula ao vivo, questionar alguma coisa. Já comecem a ler, ok? Qualquer dúvida que tiverem, na aula ao vivo vocês podem tirar. Pessoal, então finalizando essa semana, espero, né, que todos estejam bem, conforme eu falei. Eu tô com muita saudade de vocês. É muito difícil ficar aqui gravando os vídeos sozinha, sem a interação de vocês. Mesmo na aula ao vivo, né? Não é a mesma coisa, então eu tenho saudade da sala de aula, sim. E espero que logo, logo, né, a gente consiga, com o cuidado, a higiene, né, possível, voltar para a nossa rotina de sala de aula, ok? Não esqueçam de fazer a tarefinha da apostila 2 já, está lá as páginas no primeiro e segundo slide. E qualquer dúvida, a gente se encontra na aula ao vivo. Já temos a P1, já temos a P2, a processual, falta só a recuperação para fechar a notinha do primeiro trimestre, ok? Logo vamos fechar e vai ficar tudo bem. Tchau, tchau, fiquem bem.